E aí, existe um tempo seguro de uso de esteroide anabolizante, o famoso suco? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar tudo sobre período de exposição a esteroide anabolizante. O que a gente tem que entender de mais importante para não colocar nossa saúde em risco? Lembrando, é claro, de deixar teu like para me mostrar que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida e se inscrever, logicamente, no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Ó, a gente precisa conceituar algumas coisas. Vamos lá. Tempo de exposição. Por que o tempo é importante? Porque o tempo, ele é um dos fatores primordiais para dizer o quê? Para dizer quais colaterais que a gente vai ter. E ele também está relacionado com o potencial efeito anabólico que aquele esteroide vai ter. E a sua potencial aplicabilidade clínica também. Então vamos lá. Se eu tenho um tempo desnecessário, um uso desnecessário, o que é que vai acontecer? Eu vou estar exposto a medicamentos que são nocivos para a minha saúde de forma o quê? Inadequada. Eu vou ter colaterais desnecessários. Eu vou estar usando ali o medicamento onde eu não vou ter um benefício adicional. Isso acontece não só com o tempo de uso, como também com a dose, né? E outros fatores associados, como por exemplo, o indivíduo usando esteroide anabolizante sem treinar, sem fazer dieta adequadamente, dependendo do objetivo, logicamente, mas isso aí é o tema para outro vídeo. E aí, quando a gente vai falar de tempo de uso, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque dependendo da indicação, o tempo vai ser diferente. Vamos lá. Eu estou falando do indivíduo que vai fazer uma TRT. Ele vai fazer uma reposição de testosterona. Por que ele está fazendo essa reposição? Bem, Gabriel, ele está fazendo essa reposição porque ele está obeso agora, ele ainda é jovem, mas ele está obeso e hipogonádico, ele está com deficiência de testosterona por causa da obesidade. O que acontece? Esse uso de reposição vai ser autolimitado, onde eu vou utilizar ali enquanto ele está emagrecendo. Quando ele emagrecer, o que eu vou fazer? Vou estimular a produção natural dele e aí ele vai poder voltar a produzir naturalmente, tá bom? Em um cenário ideal, tá bom? Pode ser que tem pessoas que voltem, outras que não, tá? Beleza? Agora, se o indivíduo está hipogonádico por causa da idade, então vamos lá. Vamos falar aqui de reposição. Reposição. Onde o indivíduo vai repor, porque ele está envelhecendo, a idade, ele chegou ali nos seus 70 anos de idade, está hipogonádico. Eu vou imaginar que ele vai voltar a produzir? Não. Depois de uma idade, ó, é só queda na testosterona. E aí o que acontece? Eu vou utilizar essa testosterona por quanto tempo, Gabriel? Vou fazer o uso de esteroide anabolizante por quanto tempo? Bem, nesse caso, a gente pode utilizar aqui meio que para sempre. Como assim para sempre? Entre aspas, Gabriel. Porque o sempre é enquanto o benefício superar os eventuais riscos, tá bom? Então a gente sempre pesa risco-benefício. Então, numa reposição, numa pessoa que tem uma causa irreversível de deficiência, eu posso utilizar o esteroide anabolizante com uma dosagem terapêutica para sempre, ou por tempo prolongado, beleza. Agora, dependendo da indicação clínica, por exemplo, eu vou falar de ciclo, fica calmo, não vou ficar aqui só no uso clínico, que é a indicação lógica dos esteroides, mas eu sei que você quer saber também do uso suprafisiológico que a gente vai comentar, beleza? Mas assim, de acordo com a condição clínica, eu vou ter outros tipos de necessidade. Por exemplo, vamos lá, eu estou falando, por exemplo, da oxandrolona. Bem, oxandrolona. A gente tem alguns cenários da oxandrolona. Bem, a gente tem o uso da oxandrolona, por exemplo, em cima de Turner, dentro do tratamento de crescimento de pacientes mulheres com síndrome de Turner. E a gente tem o uso da oxandrolona, ó, por anos. Do mesmo jeito que a nandrolona, o decanoato de nandrolona para osteoporose, a gente vai usar por um tempinho relativamente prolongado, tá bom? Agora, se eu estou falando do oxandrolona, por exemplo, para pacientes queimados, a dose é um pouco diferente, tá bom? Tende a ser um pouco maior, dependendo do caso. Só que aqui a gente está falando de semanas. Então veja, de acordo com a necessidade do paciente, o período vai ser diferente. Beleza, entendi. Gabriel, entendi. Mas eu queria saber também do anabolismo supraterapêutico. Naquele uso onde o indivíduo quer utilizar para ficar mais forte. É algo que é indicado pela medicina? Lógico que não. Mas é importante que você saiba, como médico, a minha função aqui é lhe ensinar, trazer um conhecimento sem barreiras. E a gente vai conversar sobre isso sim. Beleza.
Então, no uso supraterapêutico, bem, como é que é no uso supra? A gente tem algumas particularidades porque depende muito do caso, tudo bem? Lembrando, é claro que aqui é trocar estética, né? Trocar saúde por estética ou performance, tudo bem? Não é uma coisa que é tão simples assim. Se você é um médico profissional da saúde e quer lidar com paciente usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, vou deixar o link na descrição. E se você quer se aprofundar dentro desse universo anabólico, te convido também a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, vou deixar o link aqui na descrição também. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Uso supraterapêutico. O que é que a galera faz mais e o que é mais comum? Ciclo de esteroide anabolizante. O que é um ciclo, Gabriel? Porque quando a gente diz um ciclo, a gente está falando de algo que tem começo, meio e fim. Né? Ele vai ciclar aquilo ali e parou. Né? E aí o que a gente sabe? Que o ciclo a gente usa altas doses, altas relativamente, tá bom? Não é uma chibata de dose como muita gente utiliza por aí. Mas acaba sendo uma dose um pouquinho mais alta para ter o quê? Para ter um efeito adicional anabólico por um intervalo de tempo pré-determinado. Geralmente ele mais curto. Geralmente o quê? 6 a 12 semanas. Então, no ciclo, o que acontece? O indivíduo usa uma dose supraterapêutica, geralmente um pouco mais elevada, por 6 a 12 semanas para ter um ganho expressivo nesse período de tempo. Nesse período de tempo. E eu quero que você comente aqui embaixo quanto tempo dura o ciclo que você pretende fazer ou já fez. Quanto tempo dura? Quanto tempo durou? Quanto tempo está durando o ciclo do teu amigo? Porque eu acho que você já deve ter um amigo que o ciclo é o quê? É uma vez por ano. Uma vez por ano. Do primeiro dia até o último dia do ano. Tem muita gente que é desse jeito. E eu sei disso, tá bom? Beleza. E aí, quando a gente está falando de ciclo, a gente está falando de uso autolimitado, tá? Quando a gente está falando de 6 a 12 semanas, a gente tem que ter muito cuidado. Porque isso daqui muda um pouquinho. Por exemplo, se eu estou falando de esteroides oral, talvez eu fique mais para essa parte inferior. Então, 6 a 8 semanas. Por que, Gabriel? Porque os esteroides orais, eles são aqueles esteroides 17 afoquelados. São aqueles esteroides que são o quê? São mais tóxicos. Por exemplo, para o nosso perfil lipídico, o que é ruim para o coração. São aqueles esteroides que têm mais agressividade ao fígado. Como, por exemplo, o estanozolol da vida, um dianabol, um hemogenin. Nenhum deles é um veneno puro. Mas todos eles, se usados de forma indiscriminada e por longo período de tempo em altas doses, podem causar prejuízos. Mas, Gabriel, você falou aqui oxandrolona e síndrome de Turner por anos. Oxandrolona é um esteroide oral, sim. Mas dentro dos esteroides orais, a oxandrolona não é tão hepatotóxica, como por exemplo o estanozolol. E veja, aqui em síndrome de Turner as doses são bem baixinhas. E é para mulheres, é uma dose feminina. Não é a dose que muita gente utiliza. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? Doses mais próximas do que a galera utiliza são utilizadas em pacientes queimados, o que é utilizado por semanas, tá? Beleza. Oral, 6 a 8 semanas. Aí, se for injetável, né? Injetável, geralmente é de o quê? De 8 a 12 semanas. Por que os ciclos injetáveis geralmente demoram mais tempo, Gabriel? Veja bem, os ciclos injetáveis eles demoram mais tempo porque as drogas injetáveis geralmente vêm na forma de éster. E a forma de éster, ali, por exemplo, o enantato de testosterona, o propionato de testosterona, o 1-decanoato de testosterona, tudo isso daí são ésteres, né, de testosterona no caso, mas cada um tem seus ésteres, né? A boldenona tem seu éster, vamos lá, outro esteroide tem éster, o masteron tem seu éster, que é a drostanolona, masteron é a drostanolona, propionato de drostanolona. A gente tem o primobolan, que é o enantato de metenolona, a gente tem a trembolona, que tem seus ésteres diferentes, mas enfim. O que é que acontece? Os esteroides orais, os esteroides injetáveis, principalmente aqueles de ésteres mais longos, eles vão demorar mais tempo para liberar sua concentração e se empilhar no organismo a ponto de causar um efeito significativo do ponto de vista anabólico. E aí o que é que acontece? É mais interessante, então, ter o quê? Ciclos mais longos com esse tipo de esteroide, porque vai demorar ali, às vezes, 5 semanas para ele começar a ter um efeito mais expressivo do ponto de vista anabólico. E aí se a gente faz um ciclo, por exemplo, de 6 semanas com esteroide injetável, talvez a gente não consiga o quê? Apresentar o máximo de efeito anabólico para conseguir, né, valer o risco que vai estar sendo sofrido aqui. Tá bom? Beleza. Não estou falando que você deve fazer isso, estou falando aqui o racional por trás. Tá certo?
Então, oral, a gente faz ciclos menores, pelo seu potencial efeito danoso ao organismo. Injetável tende a ser um pouco mais longo. Beleza. Mas nunca passando, por exemplo, de 12 semanas. Tem pessoas que fazem 16, tem pessoas que fazem 20, beleza. Mas isso aqui é uma média, tá bom? Uma média. Para o que seria mais racional, que seria talvez menos danoso. Beleza? Se a gente passa dessas 12 semanas, o que acontece? A gente começa a não ter tanto efeito do ciclo. Porque o que é que vai acontecer? Bem, a gente tem um indivíduo que estava num... Vamos fazer aqui com outra cor. Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui nesse efeito aqui, ó. Ele estava crescendo, ele estava aqui num platô de crescimento. Vamos lá. Aí ele usa um ciclo, ele cresce e aí ele fica aqui, ó. Ele chega aqui na capacidade anabólica. Isso aqui é capacidade anabólica. Só que o que acontece? Quando passa mais tempo, passa aqui das 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas, ele chega em um potencial anabólico parecido em relação ao que ele estava antes. Não em potencial anabólico puro, mas em potencial anabólico de ganho bruto, de ganho mais expressivo. Por quê? Porque o corpo dele, o teu corpo, o meu corpo, cria mecanismos para barrar o ganho de peso de forma abrupta, de forma expressiva. Então, entre 6 e 12 semanas, eu tenho um máximo de efeito anabólico adicional. Depois disso, o efeito anabólico adicional começa a ser reduzido. Não porque o esteroide parou de fazer efeito, ele não parou de fazer efeito. Mas o efeito anabólico significativo foi barrado por mecanismos do teu próprio organismo para tentar evitar o ganho de peso abrupto. Tudo bem? Isso é preciso ficar claro. É preciso ficar claro. O que é que muita gente faz? Aumenta a dose para voltar para cá, para o efeito anabólico mais significativo. Dobra a dose. Só que o que acontece? Aumentando a dose, mantendo mais tempo de uso, ele vai prolongar os efeitos colaterais. E isso tende a ser algo não vantajoso para a maior parte das pessoas. Tudo bem? Não tem muito sentido, tá? Outra estratégia, no lugar de fazer um ciclo, por exemplo, que são as doses maiores, seria fazer o quê? Uma espécie de cruise. O que é isso? É usar doses menores, né, mas ainda suprafisiológicas, então são doses menores, só que por mais tempo. Por exemplo, num ciclo aqui, o indivíduo utiliza 600 miligramas de anantato de testosterona. Vamos colocar uma pessoa que está fazendo uso disso. 600 miligramas de cipionato de testosterona. Então 3-deposterona. Beleza. Nesses 6 a 12 semanas, o que acontece? Ele vai ter um ganho mais expressivo. Um ganho de peso mais bruto. Né? Se ele faz a dieta, se ele faz o treino bonitinho. Depois desse tempo, passou esse período aqui com essa mesma dose, o corpo dele vai entrar num platô. Não significa que o esteroide parou de fazer efeito, mas o corpo dele criou mecanismos para barrar esse ganho mais abrupto. O ganho adicional vai continuar existindo, mas vai ficar mais devagar. Isso aqui é algo simbólico, tudo bem? Para você entender. Mas ainda vai ter um ganho adicional superior a como ele era antes. Tá bom? Isso é preciso ficar claro. Beleza. Já no cruise, por exemplo, seria ele utilizando 200 miligramas por semana. Só que de forma mais prolongada. No lugar de ser 12 semanas, 3 meses, usar por 6 meses, 1 ano. Uma dose menor por mais tempo. Com essa dose menor, ele vai ter esse efeito de 6 a 12 semanas ter um efeito mais significativo? Vai. Só que vai ser muito menor, a magnitude disso é muito menor. Ele não vai ter aquele ganho bruto de ganhar muita coisa de uma vez. No começo ele pode até ganhar, mas ele vai entrar logo num platô. Depois que ele entra no platô, ele não consegue mais evoluir, a grande sacada é essa. Ele vai continuar evoluindo. Só que ele não vai continuar evoluindo de forma bruta, por conta do hormônio. O hormônio vai dar um potencial maior para ele conseguir evoluir dentro do que ele consegue melhorar de dieta e treino. E aí o que acontece? Ele vai ter um potencial anabólico superior ao indivíduo natural, vai ter o quê? Um hormônio que não vai ficar dando um ganho bruto para ele ali de forma expressiva, mas que a partir do momento que ele se esforça, faz uma dieta e treino bem equilibrada, ele vai continuar evoluindo, mas de forma mais gradativa. Beleza? Beleza. Então aqui o foco é entender que isso daqui faz efeito, mas depende muito mais da dieta e do treino, não do ganho bruto do esteroide anabolizante. Porque quando o indivíduo faz um ciclo usando doses maiores, cara, isso aqui eu botei 600 miligramas, mas tem gente que usa 1 grama, 2 gramas. Ele acaba ganhando muito volume, muito peso de uma vez só. Mas a grande questão, esse peso não é tão sustentável e esse uso de doses mais altas vai causar um dano muito grande para a saúde. Principalmente se passa muito desse período.
e passou desse período, o ganho adicional do ciclo especificamente não é tão expressivo. Ele vai precisar muito mais de quebrar platôs dentro da dieta do treino. Não é mágico isso? Não é mágico isso? Dentro do cruise, então, isso aqui seria mais ou menos uma ampola de deposteron, uma ampola de durateston. Nas mulheres, seria, por exemplo, no lugar de usar uma dose de oxandrolona, 20 mg por dia, utilizar doses menores, ali 5, por exemplo. Não tô dando aqui um chute. Pode ser que para você 5 seja muito, pode ser que para você 5 seja pouco. Eu tô dando o quê? Um exemplo, tá bom? Não copie a dose que eu tô dizendo aqui. Entendeu? Essa dose menor por mais tempo e tende a ser algo mais vantajoso para algumas pessoas. Lógico que outras pessoas se beneficiam mais com ciclo e TPC, porque ela vai usar isso aqui e depois vai parar e parte dos ganhos vão ser perdidos. Outra pessoa aqui, no caso do cruise, ela acaba o quê? Ganhando e uma coisa mais sólida, e quando para, tende a manter grande parte, dependendo do quanto ganhou, dependendo do tempo que foi utilizado. Mas enfim, né? A gente precisa falar também de segurança quando a gente fala dessa estratégia aqui de uma ampola por semana. E aí, Gabriel, será que tem segurança em usar, por exemplo, essa ampola por semana de durateston por tempo prolongado? Eu entendi aqui do ponto de vista anabólico, mas e em relação à saúde? O que é que eu poderia me preocupar com o uso prolongado dessa ampola? E fiz um vídeo completo para você. Te espero lá e um grande abraço.